nos agraciando com a sua boa vontade. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Aos nossos amigos de casa, que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, você que é inscrito no canal Ebenezer Oficial, quero também te cumprimentar com a paz do Senhor e dizer: continue participando, continue fazendo seus pedidos de oração e acompanhando e compartilhando com mais pessoas as mensagens que são ministradas aqui nesse canal. Deus te abençoe, você e sua casa. Apocalipse 3, 14, quem encontrou, diga: eu encontrei. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista e não apareça a vergonha da sua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, que a tua palavra mais uma vez aqui foi lida, meu Deus, que o Espírito da sabedoria, do entendimento, possa nos fazer neste momento instrumento que nós somos nas tuas mãos, para falar ao coração daquele que entrou aqui por estas portas, por aquele que vai nos ouvir através das redes sociais. Abençoa através dessa palavra mais uma vez e toma a direção em nome de Jesus. Amada igreja do Senhor, nós estamos diante do livro das Revelações, o Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, nós estamos diante da última carta endereçada por Deus através do apóstolo João a uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Nós sabemos que João foi o único, um dos discípulos de Jesus que não morreu de uma morte matada como foram os demais discípulos de Jesus. Diz os historiadores que quando já muito velho, ele pedia para que o colocasse na entrada do templo, já com a visão escurecida, e ele dizia a seguinte frase: amai-vos uns aos outros, como Cristo nos amou. Então ele era conhecido como o apóstolo do amor. Também entendemos que ele era aquele que reclinava sobre o peito de Jesus, e entre os discípulos ele foi um dos que mais esteve próximo de Jesus. E agora Deus vai lhe dar o privilégio, também uma grande missão, de poder, mesmo estando encarcerado na ilha rochosa de Patmos, não havendo nenhum tipo de saída, como sair daquele lugar fisicamente,
A Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis através das revelações do Senhor. E Deus lhe dá revelações profundas. E a primeira coisa que o Senhor faz, mostrar a ele as 7 igrejas da Ásia Menor e que ele enviasse cartas às 7 igrejas. Os irmãos conhecem as igrejas. Mas nessa noite eu quero compartilhar com a igreja sobre a igreja de Laodiceia. A igreja do capítulo 3 e o versículo 14, a última carta às igrejas. E nessa noite, falando sobre Laodiceia, Laodiceia pertence ao território hoje da Turquia. E também, quando a gente olha para Laodiceia, ela era uma igreja que estava em um lugar muito próspero, pois ali produzia uma lã finíssima, para produções de tecidos finíssimos. Então, ela tinha uma arrecadação financeira privilegiada. Ela tinha vários recursos. O povo que morava naquele local, eles tinham o privilégio de estarem bem financeiramente. Mas o que eu quero falar sobre Laodiceia nessa noite, que a Bíblia, quando cada uma dessas cartas, Deus vai falar e mostrar o nível de espiritualidade de cada uma delas, e Deus adverte cada uma das igrejas de uma forma. Mas a Laodiceia é conhecida como a igreja morna. Ela é vista como a igreja da mornidão. É a igreja apática, a igreja acomodada. Era uma igreja orgulhosa. Era assim que era a igreja de Laodiceia. Achava que não precisava de nada. Ela imaginava desse jeito. Ela era orgulhosa e achava que não precisava de nada, de mais nada. Nós lemos no texto, dizendo que não precisava de mais nada. Nós vemos aqui que ainda fala o seguinte, que ela tinha sabedoria suficiente para caminhar sem o tratamento de Deus. Olha bem, além de ser uma igreja orgulhosa, ela se achava autossuficiente e ela teria condições de andar sem o tratamento de Deus. Uma igreja morna, descompromissada com o Senhor e com uma grande indiferença espiritual. E nessa noite nós vamos falar sobre esta igreja e vamos também trazer para nossas atualidades do que estamos vivendo, porque uma coisa eu faço, os demais pastores que estão aqui, que também estão trabalhando, pastoreando nas congregações, nós temos nos esforçado para quê? Para fazer a vontade de Deus e apacentar o rebanho do jeito que Deus quer. É esse o desejo do meu coração como pastor dessa igreja, é apacentar, é direcionar a igreja de Cristo, não do meu jeito, mas do jeito que Deus quer. Por quê? Porque a igreja não é minha. A igreja tem dono. A igreja não é de nenhum pastor. A igreja do pastor Roberto, essa é uma visão errada. Porque o pastor Roberto não é dono de nada. Entendamos isso. A igreja não é propriedade particular de seu ninguém. A igreja, ela tem um dono. Qual é o nome do dono dela? Jesus. Jesus é o dono da igreja. Agora é claro que o pastor, ele apacenta. E se o pastor é um homem de Deus, ele direciona a igreja no caminho da salvação. E se não é, a igreja anda a passos largos para a perdição. É muita responsabilidade a um pastor. Porque você que está aqui, você que está em casa e nos acompanha, grande é a nossa responsabilidade em ensinar aqui a palavra de Deus.
Nós vivemos num tempo onde muitos intitulam a igreja minha, o departamento é meu, isso é meu, isso é... Não, a igreja ela tem um dono e o dono dela é Jesus. Quando João capítulo 21, 16, Jesus na pesca que apresenta no mar de Tiberíades, quando ele apresenta os discípulos, o pastor Jefferson pregou aqui nesses dias atrás falando sobre esse assunto. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor. Por 3 vezes, Jesus disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então, a igreja é de Cristo. A igreja, o dono dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se alguém está dizendo, a igreja é minha, está errado. A igreja que eu apacento, a igreja que eu estou dirigindo, direcionando, que é a igreja de Deus. Então vamos entender isso, por quê? Porque isso é importante entendermos. Deus tem mostrado através das Escrituras, que se alguém quiser fazer a vontade dele, vai ter que contrariar a vontade dos homens. Entenda isso, coloca isso no seu coração. Deus, ele sempre está mostrando através da Bíblia, porque se alguém quer fazer a vontade de Deus, esse então irá contrariar a vontade de quem? Dos homens, e inclusive a minha própria vontade. Porque, pastores, a minha vontade é uma, mas a de Deus prevalece. E ninguém, muitas das vezes a maioria das pessoas se contraria com a vontade de Deus. É por isso que quando você anda com Deus, você prega a verdade, você é ignorado. Você não é entendido, porque muitos olham e dizem assim: ah não, só quer ser o tal, só quer ser o santão. Não é isso. É porque a missão da igreja, além de viver, é pregar a verdade do Senhor. Então nós precisamos colocar isso no coração, porque muitas das vezes nós vamos contrariar a nossa própria vontade. Tem hora que você faz dizendo: meu Deus, é isso mesmo? Você vai ter que fazer do jeito que Deus quer. E João agora está com essa missão de enviar as cartas e contrariar a vontade daquelas igrejas da Ásia Menor. Ele vai confrontar aquilo que se achava estável, aquilo que se achava que estava no auge, estava no topo. É assim. Às vezes a gente acha que está bem, daqui um pouco Deus levanta o profeta, levanta a profetisa, e chega para a gente o pastor e diz: conserta, arrepende-te, escapa a tua vida e sai dessa inércia. E a gente diz: uai, mas há tanto tempo eu sou o pastor da igreja, e o que tem? Quer dizer que pastor também não precisa de conselhos, não precisa de palavra? Claro que nós precisamos. Deus vai direcionar a carta ao anjo das igrejas, e nós precisamos entender que Jesus está voltando. E se a igreja não se posicionar, se a igreja não se colocar dentro da vontade de Deus, a igreja está correndo sérios riscos de não ouvirem o toque da trombeta e ficarem aqui. Olha o que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 1. Se você tiver com sua Bíblia aberta, deixa aberta, porque aí você vai acompanhando como os bereanos, para você ver que o pastor está pregando na palavra. Gálatas capítulo 1, versículo 10, na Nova Versão Internacional, Paulo diz assim: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ele faz uma pergunta aqui: ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens,
não seria servo de Cristo. Ei, olha para cá. Você tem procurado agradar a quem? Porque Paulo está deixando: se eu procurar agradar a homens, eu não serei servo de Cristo. O importante, o essencial, a verdadeira oportunidade que temos aqui, o melhor que podemos fazer é agradar ao Senhor. Mas você sabia que estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão preocupadas com o que estão pensando ao seu respeito? Será o que fulano está pensando de mim? O que o pastor está falando que eu sou? Isso não interessa. O importante é o que você é para Deus. Porque se tu tens a aprovação dos homens e não tem a de Deus, você não é um servo de Cristo. Se eu tenho a aprovação dos homens, mas não tenho a aprovação dele, eu estou perdido. Agora entendamos isso. Tem uma frase aqui que um escritor fez e deixou, e eu achei interessante, que diz assim: se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que os ministros de hoje pregam, ele nunca teria sido crucificado. Se Jesus pregasse essas mensagens baratas, corriqueiras, interesseiras, Jesus não teria sido crucificado. Mas espera aí, pastor, Jesus curava, não curava? Curava. Jesus libertava, não libertava? Libertava. Ah, pastor, mas Jesus abençoava, prosperava, não fazia isso? Sim, está na Bíblia. Mas o foco principal da mensagem de Jesus está em Mateus 3, versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Jesus estava sempre pregando as boas novas e dizendo: arrependam, abandona esse mundo, abandona estas práticas, deixa esta vida que você está vivendo e siga-me, venha estar comigo. Quero fazer de você alguém especial, quero fazer de você alguém diferente, alguém que vai deixar de ser treva e vai passar a ser luz, alguém que vai viver uma vida diferenciada através da palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso, que Jesus pregava para que pessoas se arrependessem. Agora, todos os teólogos, estudiosos, em forma unânime, eles apontam a igreja de Laodiceia como a igreja dos últimos dias. Esta é a igreja que está vivendo hoje. Segundo os estudiosos, quando apontaram a igreja de Laodiceia, está apontando a igreja dos últimos dias, uma igreja indiferente, uma igreja que está apática, uma igreja que não é frio e nem quente, vive uma mornidão. Mas ainda bem que ainda tem crentes de verdade, ainda bem que ainda há homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é no repleplé, sapateando, rodando? Não é isso. É uma vida de justiça, é uma vida de retidão, é uma vida de fidelidade, é uma vida de compromisso, é uma vida de renúncia, é uma vida de alguém que decidiu largar tudo, enunciar o teu próprio eu, para fazer a vontade do Senhor. Para que Deus assuma o controle da minha e da sua vida, vai desentronando o eu que está aí, vai mandando o eu embora. Quem é crente é servo, quem é servo é diferente. Ah, eu sou de Deus, mas o eu prevalece, o orgulho está lá em cima, a vida está de contrária à palavra de Deus. É momento de reflexão, é momento de renunciar, é momento de descer, é momento de pensar
avançar um pouco mais e voltar ao primeiro amor. Está faltando na igreja do século 21 o amor verdadeiro por Cristo Jesus. Ai, eu amo isso, eu amo a música, eu amo o pregador fulano de tal, eu sou fã demais disso. Ei, larga tudo isso para lá e centraliza a tua visão e devolve a adoração quem merece ela, e o nome de quem merece se chama Jesus Cristo Nazareno, o mesmo que se apresentou a João, aleluia, com cabelo branco como a neve, vestes reluzentes, com um sapato de fogo, com o nome escrito na coxa dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é o nosso Deus. Ele é o Deus que está aqui nessa noite dizendo: igreja, Assembleia de Deus Ebenezer, eu estou aqui e eu confronto, eu falo porque eu te amo. No texto lido por Jesus ensina que existe três grupos de cristãos: frios, mornos e quentes. O texto identifica que os cristãos da igreja de Laodiceia, como crentes mornos, eram igreja mais mornos. Mas a igreja de Laodiceia era uma igreja, como aqui. Era um povo, mas estavam mornos, estavam frios, desanimados, indiferentes. Agora, a pergunta é: que tipo de cristão somos nós? Que tipo de cristão nós somos? Porque aqui está retratando o quente, o frio e o morno. Nós vimos aqui no versículo 15 do capítulo 3 que lemos o seguinte: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas? Não, nós podemos, irmãos, tentar e esconder quem somos nós, usando uma capa da religiosidade. Podemos esconder de quem nós acharmos que devemos nos esconder, mas a Bíblia está dizendo: eu conheço as tuas obras. Quem está dizendo? O Senhor. É por isso que eu disse aqui, não é o que o homem fala, não é o que o homem diz, mas é o que Deus diz que nós somos. Olha que frase interessante: em cada um de nós existe 3 pessoas. Em cada um de nós existe 3 pessoas. Será que é o Pai? Não, não é o Pai, nem o Filho, nem o Espírito, não é a Trindade de Deus. Existe a primeira pessoa, a quem nós achamos que somos, é a primeira. Segundo é o que os outros pensam que nós somos. E o terceiro é a que Deus sabe que nós somos. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 11, 31 e 32, diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós jamais seríamos julgados. Este aqui enquadra no que nós falamos aqui, é o que nós achamos que nós somos. Se alguém dizer assim: tu vai para o céu, aí alguém diz: claro que eu vou. É natural. Ei, irmão, o irmão Oswaldo é homem de Deus? Eu vejo ele como homem de Deus. Pastor Roberto é um homem de Deus? Eu vejo ele como homem de Deus. Agora, a Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então entendamos aqui que você é aquilo que Deus sabe que você é, e acabou. Porque enquanto nós formos crentes, porque nós falamos que somos
não é suficiente. Aí se alguém pergunta, você é crente? Aí você diz assim, estou me esforçando para melhorar. Aí você está no caminho certo. Crente revestido do repleplé de Jeová, crente nota 10, crente que não erra, que não peca, que não falha. Tem muitos assim. Você acredita que aqui entrou um homem uma vez que disse que não tinha pecado? Ele olhava para mim e dizia, eu não peco, eu nunca pequei. Eu falei, irmão, será que Jesus Cristo retornou à terra? Será que a santidade de Deus novamente está entre nós? E ele dizia, não peco, não tenho pecado. Que formação é essa? Onde se aprende isso? Mas é assim que muitos estão vivendo. Ele era tão ignorante, esse homem, e ele morava aqui em umas terras volutas, umas terras de morro, e uma vez até nós fomos lá na casa dele, e o nome desse moço, acho que era Valdir, é isso mesmo, e a gente foi lá, ele recepcionou a gente, e à noite ele falou que não pecava, que estava na beira de uma fogueira, e eu não queria confrontar e nem desagradar ninguém. Eu dizia, irmão, a gente precisa entender que justo só existe um, que é Deus. Mas ele tinha uma mente tão fechada que um dia ele estando lá, e o pessoal, sempre que ele saía do lugar que ele estava, que era muito escondido, tinha que passar na frente de outra casa para sair, para vir para cá. E o povo notou que ele não estava passando, só viu ele chegar, mas não viu ele voltar mais, e passou uma semana. Aí o moço disse, eu vou lá ver o que aconteceu com o Valdir. Quando chegou lá, o homem está com os pés debaixo de uma moita, e com os pés todo estourado, queimado a fogo. Estava a chaga, só o sangue, de forma que ele não tinha condições de andar. E ele, quando o homem chegou, o que aconteceu? E a casa queimada, o barraco, o rancho que ele morava queimado. Aí ele olhou para o homem e disse, não, Deus mandou eu pôr fogo e andar, que eu não ia queimar. Então assim, são pessoas que querem confundir as coisas. A Bíblia diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Deus pode livrar do fogo, da água, pode, do inimigo, da arma letal, pode. Mas não vamos tentar a Deus. Vamos acreditar no nosso Deus e servir a Ele com alegria. Mas a cada pessoa existe 3 tipos de pessoas. E o mais importante é o que Deus fala que nós somos. E nós vamos falar nessa noite sobre esses 3 grupos aqui: frio, morno e quente. E o primeiro que eu quero falar aqui é sobre o cristão frio. Quem são os cristãos frios? Cristão frio, com certeza, no Apocalipse 3, no versículo 1, até o versículo de número 3, diz alguns versículos que estão dizendo assim: e ao anjo da igreja de Sardes, escreve estas coisas e diz àquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estavam para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha aí, que Deus, endereçando a igreja de Sardes, está dizendo. Agora, tem nomes que vive, mas está morto. Tem muita gente vivendo isso, igreja. Tem aparência que está vivo, tem nome de crente, mas não tem vida no seu interior. Não tem mais chama acesa no coração. Então, nós estamos falando aqui sobre um crente frio. Frio. Então, entendamos que são cristãos, sim,
mas como o filho pródigo, que está no livro de Lucas 15:11. Estão perdidos, e muitos perdidos dentro da casa de Deus. Muita gente vivendo essa realidade, está vivendo na casa do Pai, mas não sabe o que fazer, não sabe como se comportar, porque quem é filho é herdeiro. Mas nós vemos que tem muita gente reivindicando aquilo que é de direito fora do tempo. Tem muita gente querendo, vamos dizer em outras palavras, forçar que Deus venha fazer alguma coisa fora do tempo. Isso não existe. Aquele filho quis uma herança, achou que a casa do pai não era suficiente para que ele pudesse ser feliz, e ele disse: dai-me a parte da herança. Olha aí, herança só se distribui quando alguém morria naquele tempo. Não é como hoje que a pessoa faz divisão de herança em vida, com usos e frutos, para que quando eles partirem os filhos, diferente daquele tempo, só havia, a herança só seria passada quando alguém morria. Mas o pai ainda estava em vida e eles querendo a herança. São cristãos frios, sem nenhum tipo de compaixão, são pessoas insensíveis quando se trata daquilo que é respeito à obra do nosso Senhor Todo-Poderoso. São cristãos que não têm mais prazer em servir. Tem muita gente fazendo a obra na marra, tem muita gente fazendo empurrado, arrastado, mas Deus nessa noite me trouxe aqui, através da tua palavra, para te dizer: tenha alegria e prazer em fazer a obra de Deus. Sinta prazer no teu coração quando chegares o dia, o momento de realizar, seja a obra que for, na oração, no louvor, na palavra, ouvir a igreja. Como disse o salmista, eu fiquei muito alegre, muito prazeroso quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que quando chega o dia de culto diz: hoje tem culto, pesaroso, e cristão frio. Igreja que se esfriou, muitos abandonam a igreja. Muitos abandonam a igreja se colocando na condição de vítima, pastores. Ela sempre vai se colocar no lugar de vítima e vai dizer que foi atingida, que foi maltratada, que foi injustiçada e que agora está vivendo de forma desprazerosa. Essa noite está dizendo, como disse a igreja de Sardes: arrepende-te, volta, porque o Senhor conhece cada um de nós. É tempo de voltar, é tempo de adorar. Não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Olha o que a igreja está ouvindo, a igreja de Sardes: não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Estão fazendo por fazer. Vou fechar aqui a brecha, vou entrar na vaga de alguém que não pôde vir. Não é assim. Você tem que chegar aqui de coração aberto. Você tem que chegar aqui de coração quebrantado. Chegar aqui e se humilhar, como fez aquela pecadora aos pés de Jesus, quebrar o vaso de alabastro e sentir aquilo que ninguém jamais é capaz de sentir. Você só vai ir além quando você se ousar em se entregar, em fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Evangelho não é limitação, evangelho não é escrever a regrinha de ir até aqui, voltar até aqui. Evangelho, ser cristão, é você mergulhar, é você se encontrar, é você ter intimidade com Deus e viver as maravilhas que Ele tem para revelar ao teu coração. Isso é evangelho. Isso é a palavra que Deus quer falar ao nosso coração, meus queridos. Aí o versículo 3 diz: arrepende-te.
São crentes que Deus está chamando ao arrependimento. É igreja. Aí, mas se alguém fala uma palavra e diz, não gostei dessa palavra, muito dura. Aí estão querendo calar e amordaçar a igreja do século 21. Como? Leis que querem ser aprovadas para que a igreja não pode falar mais a palavra de Deus. Aí algumas religiões estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada e que tem que reescrever algumas coisas. Jamais. Porque a Bíblia diz que passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passará. As melhores revistas e jornais do mundo, seja aqui ou nos Estados Unidos, em outros países, vão se acabando, desatualizando, mas a palavra de Deus é a palavra mais atualizada que existe no mundo. Meus irmãos, tu já prestou atenção? O que é a palavra que você tem ela nas mãos, tem ela no coração? Que mistério é esse, pastor? Mas Jesus disse, olha, é como uma mina que quanto mais se escava, mais se encontra tesouro. Você lê a passagem das 10 virgens, Mateus capítulo 25, você lê a passagem de João 3, quando Jesus fala com Nicodemo, você lê a passagem de Lucas 19, quando Zaqueu se encontra e se converte ao Evangelho, e você, cada vez que lê, você encontra algo novo. Você entende algo diferente que o Espírito lhe revela, porque a palavra de Deus não é uma palavra qualquer. A palavra de Deus não é uma palavra simples, escrita por qualquer tipo de pessoa. Foram homens inspirados e separados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Mais de 40 autores escreveram em etnias e lugares diferentes, mas toda a palavra de Deus teve a aprovação do Senhor, e é por isso que estamos aqui nessa noite, na Assembleia de Deus Ebenezer, dizendo, é a palavra que nos basta. Não adianta conversar carunchinha, não adianta inventar coisinha, não adianta, é bom testemunhar, conta o testemunho, também edifica-se, mas a palavra tem que ter primazia. Então nós passamos a entender que ele está dizendo, arrependa-te. Versículo 5 ainda do capítulo 3. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e o que vencer será vestido de vestes brancas, e o nome nunca, jamais será arriscado do livro da vida. Eu estou diante de um povo que tem o nome escrito no livro da vida. Se você tem certeza que o teu nome está escrito lá, levanta a mão e não seja como um crente frio que não tem coragem de dar glória a Deus. Deus não quer riscar o nome de ninguém do livro da vida. Deus, Ele é o maior interessado em você. Deus investe muito em mim e em você. Por quê? Porque Ele sabe o valor que você tem. Tem pessoas vivendo depressivas, pastores. Tem pessoas que estão me assistindo, vão me assistir, que estão trancafiadas num quarto, depressiva, definhando, se acabando. Tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem riquezas, tem patrimônio. É como a igreja de Laodiceia, tem muito,
Todo mundo tem, é carrão, é casona, é mansão, é iate, é avião, jatinho particular, mas estão trancafiados, triste, abatido, porque já comprou tudo que queria comprar, fez as melhores viagens, mas continua triste. Sabe por quê? É porque ainda falta entender que a verdadeira alegria é aquele que tem Cristo Jesus no teu coração, é morada permanente do Espírito Santo de Deus. Quer ser feliz, meu querido? Quer ser feliz? Se renda aos pés de Jesus e confessa a Ele como o único Senhor e Salvador da tua vida. É desse jeito que está acontecendo. Crentes frios, não tem alegria, cara jururu, maracujá de gaveta, olha na cara, dá medo. É misericórdia, irmã, mas essa é a realidade. Tem muita gente que perdeu o prazer, perdeu a alegria. Tem uns que se escondem dentro dos mercados para não dar mais a paz do Senhor. Dependendo da repartição que ele está, ele se esconde para não dizer a paz do Senhor Jesus. Oi, mano, beleza? E aí, como é que tá? Só o outro, tá ligado? Tá ligado? A Bíblia diz que os cristãos se saúdam com a paz do Senhor. A igreja de Cristo não tem que se envergonhar do Evangelho. A igreja do Senhor não tem que se envergonhar da palavra, porque se alguém envergonha dele aqui, naquele dia será envergonhado diante do Pai. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Poder de Deus para todo aquele que nele crê. Igreja fria. Mas vamos para a igreja quente? Eita, agora mudou. Igreja fria, agora a igreja quente. Este grupo representa cristão genuíno. Tem genuíno aqui? Tem genuíno aí em casa? Dá um glória. Porque Jesus está entrando no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala, dentro desse carro. E se você talvez está passando por luta, por adversidade, por complicações, eu venho te dizer: não desista, continua perseverando, porque vai passar essa luta e a vitória vem. Olha a palavra que Deus tem para crente quente, crente avivado. Primeira carta de João 2,14 diz: filhinho, escrevi a vocês porque conhece o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque sois fortes, são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Vence o maligno quem canta bonito? Não. Vence o maligno quem prega bonito? Não. Vence o maligno aquele que a palavra permanece no seu interior. Quem é terra boa, levanta a mão e glorifica. Aleluia. Olha aí que palavra. Vós sois forte. Aí alguém olha, o crente é igual a palmeira, parece que igual aquele furacão lá que está atingindo o Havaí, a Jamaica. Estive vendo ali agora, quando estava saindo de casa, os barcos amontoando tudo um em cima do outro e batendo o vento quase de 250, 60 quilômetros. Meu Deus. Mas a igreja de Deus é uma igreja forte. A igreja que resiste aos ataques. A igreja que resiste às humilhações. A igreja que resiste à pandemia. A igreja que resiste ao diabo. A igreja que tem resistido às bandejas. A igreja que, quando o mundo quer mudar o pensamento dela, ela diz: aqui não, Satanás, aqui tem a palavra de Deus, aqui tem a glória de Deus, aqui é morada de Deus.
Cristão quente são aqueles que, independente das lutas, ele permanece firme, e o seu propósito de servir e adorar a Deus, única e exclusivamente a Deus, o Todo-Poderoso. É só isso, é simples. Ele adora a Deus, exclusivamente a Deus, o Deus que é todo-poderoso. Tem gente que adora tanta coisa, tem gente que idolatra tanta porcaria, e não adora quem merece ser adorado. Tem gente que adora a roupa, tem gente que adora o sapato, tem gente que adora o artista, tem gente que adora. Por que fazem isso? Porque não conhece o Deus que serve. Como o irmão pregou aqui, disse que por mais que nós venhamos tentar praticar a injustiça, é tudo como trapos de imundícias. Nós somos tão pequenos diante da grandeza de Deus. Somos menores do que grão de areia em frente ao grande oceano. Mas o amor de Deus para comigo e contigo é muito maior, é muito grande. Então permaneça firme adorando o Deus que você serve. E o menino olhava um grande avião, e todo mundo conhece essa história, e dizia: olha, filho. E ele disse: olha que avião pequeno. E o pai disse: não, ele é grande. Mas estava voando, o menino viu: não, pai, mas é pequeno. E o pai levou ele no aeroporto. Porque está longe, filho. Vou te levar para ver. Quando chegou com ele no aeroporto, ele olhou e disse: não, não é aquele não, esse avião é aquele. Esse Boeing desse, é aquele, meu filho. Uai, mas lá ele está tão pequenininho e aqui está tão grande. O pai disse: é assim, meu filho. Muitos estão vendo Deus desse jeito, só de longe, aí Deus fica pequeno. Mas quando você se aproxima, você vê a grandiosidade que o Deus que você serve é. Você passa a perceber que o Deus que você tem é um Deus diferente, um Deus forte, um Deus. Aí vai cantar aquele hino: grandão, grandão, grandão da Galileia. Eita glória! Porque Ele é grande, Ele é forte. Como o irmão que veio do Rio de Janeiro, aí quando ele pregava, ele falava assim: o grandão da Galileia está aqui. E aonde ele está, algo novo vai acontecer. Não aceita perder o fervor, o crente quente. Ele não aceita, o inimigo tenta pôr ele para baixo, mas ele diz: eu não paro, eu não desisto. A intensidade de servir e adorar a Cristo são fortes, e a palavra de Deus permanece neles. Esse é o segredo. Eles estão sempre frutificando na obra de Deus. Crente quente, crente fervoroso, estão sempre frutificando. Olha o que diz em Mateus 13, 23. E o que ouve a palavra e compreende. O que ouve a palavra e compreende, ele dá fruto e produz 100. E produz 100, a 60, e a 30 por um. Olha aí. O crente que tem a palavra de Deus, que ouve a palavra e que compreende e que começa a praticar a palavra, esse produz muitos frutos. E os frutos de alguém que é um crente fervoroso é frutos dignos de arrependimento, é frutos benéficos. Mas também quando alguém é ruim, os frutos declaram quem ele é. Porque pelos frutos conhecereis a árvore. Então o crente fervoroso é o crente que está frutificando. Aí alguém olha de um lado do outro, o crente vai aonde ele vai, ele frutifica. Crente vai passear, frutifica. Cheguei lá, tinha alguém enfermo, Jesus ordenou que eu orasse e a pessoa se levantou.
Nesses dias, ontem nós fomos ali no INCRA, e no carro, quando nós chegamos, aí nós conversando lá e tal, pessoas que têm 14, 15 anos, 17 anos, não conseguiu ser assentado no INCRA. Aí, eu cheguei dentro de 1 ano e meio para 2 anos, Deus preparou e eu fui assentado. Um dia eu falei lá debaixo da árvore, lá do pé de manga, diz assim, alguém disse, pode ficar quieto, porque você não consegue assim não, tem gente aqui que tem 15 anos, eu falei, se Deus quiser, eu vou conseguir. Se eu fosse, você nem ia lá, porque aí você vai ser pior. Eu orei a Deus e Deus preparou tudo. Alguns ficaram assim, olhando e diziam assim, uai, mas... Aí, pegaram e disseram assim, moço, fulano foi assentado. Pede o pastor para orar no início dessa reunião. Vamos orar. E agora, não começa uma reunião lá no assentamento sem oração, não. Aí ontem nós estávamos dentro do carro, indo no INCRA, e alguém disse assim, como é que você foi assentado? Eu falei, foi Deus que fez aí tudo e tal, deu tudo certo. Tem mais de ano, quase 2 anos assentado. Ele falou, mas fulano já tem a visita do INCRA, ele te visitou lá? Eu falei, não. Aí o outro olhou para o outro e falou, é milagre de Deus mesmo, não tem jeito não. Recebeu visita do INCRA e foi assentado, que nunca aconteceu e nunca nem vi falar. Tem gente com visita lá, já tem 5, 6 anos e não assenta. Falei, irmão, milagre não se explica, se toma posse dele. Tem muita gente que olha para você e fala, como é que ela entrou ali? Como é que ele entrou ali? Como é que está acontecendo isso? Como é que acontece desse jeito, irmão? Quem tem a palavra, quem guarda ela com sinceridade no coração, aonde você colocar as plantas dos teus pés, as portas vão se mover, vão se abrir. Deus está dizendo, permanece firme, seja crente fervoroso, não se venda, não se renda, permanece na presença de Deus que Ele vai te honrar. Agora crente que diz que é crente está mentindo, está enganando, está falando, não funciona, irmão. Fala a verdade ao seu próximo, fala a verdade ao seu companheiro. Mas agora nós vamos falar do crente morno. Vixe, esse aqui é já para terminar. É um grupo de cristãos que Deus está a ponto de vomitar. É o 3,16, né? Do capítulo que nós lemos aqui. É aquele que está morno, está a ponto de Deus vomitar da sua boca. Então, isso aqui a gente deixou por último aqui para a gente tratar desse assunto, porque essa é a deficiência que está vivendo a igreja da atualidade. O tipo de cristão que nem entra e nem deixa outros entrarem no reino do céu. Mas quem é esse crente? É aquele crente que só te afasta de Jesus. É aquele crente que quando você faz o que é certo, ele chega lá e fala assim, larga de ser bobo, eu não faço isso não. Crente morno, indiferente, apático, crente autossuficiente. Para que isso? Fazer isso para quê? Era o que vivia a igreja de Laodiceia. Ele se achava a bola da vez, como os fariseus em Mateus 23:13, olha o que Jesus disse para eles: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino do céu diante das pessoas, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Meu Deus, tem gente desse jeito, irmão. Ele não faz e não deixa ninguém fazer. Ele não entra e ainda impede quem quer entrar. É aquele que desmotiva, é aquele que fala mal, é aquele que aponta, é aquele que é desleal, é aquele que faz como Absalão fazia antes que as pessoas chegassem o rei, ele recebia na porta e dava conselhos. Se eu fosse rei de vocês, seria tudo diferente. É esse tipo de crente fariseu, como cantou aquele hino, aquela Aimee Rocha,
falou verdade, e muitos pastores rupiaram, acharam ruim, problema. Ela falou a verdade naquele hino. São geração de fariseus, só vive de aparência, parece que são crentes, mas estão vazios, estão ocos, parece mesmo que são como uma lápide de uma sepultura, que por fora está bonita, olha, está tudo lindo, mas por dentro está apodrecida de ossos podres. Então tem muita gente como os fariseus, vivendo esta realidade. Esse é o crente morno. Há algumas características do cristão morno. Eles são convencidos, irmãos. Crente morno, ele é convencido, capítulo 3, versículo 17, sou rico. Olha, você sabe quem eu sou? Sabe com quem você está falando aí? Sou fulano de tal, filho de fulano de tal, que é o homem mais rico da cidade. Misericórdia. É orgulhoso, autossuficiente, sentindo espiritual. Ele acha que são muitos espirituais. Eles acham que é o maior espiritualista que existe. Era assim que os fariseus diziam: mas não pode fazer assim, está comendo com a mão suja, a lei fala que não pode. Aí Jesus disse: mas o que contamina o homem não é o que sai, o que entra, é o que sai. Não adianta estar limpo por fora e sujo por dentro. Nós precisamos entender que a palavra de Deus está dizendo que eles eram convencidos. No 17 está dizendo: eu sou rico. Eles se sentiam melhor. Se alguém fala assim: não senti que é Deus não. Tem experiência. Quem falou isso aí para você aí, que você vai fazer isso, fazer aquilo? Não, foi a nova convertida, a irmã. Deus usou ela e falou: é assim não. Eles se sentem os melhores, não tem humildade. E é assim que a geração dos mornos estão vivendo. São tão espirituais que conseguem medir até o nível de espiritualidade das pessoas. Tem gente que olha assim e fala assim: não tem Deus aí não, viu? Eu vou olhar para o fulano de tal aí, que é o homem mais espiritual da igreja, porque se ele der glória eu vou junto, porque o homem sabe quem tem e quem não tem. Quem diz que tem que sentir para adorar? Quem diz que tem que ver que o fogo saiu da boca do pastor, saiu o fogo do pé para adorar, irmão? Não é preciso. Deus, ele tem que ser adorado em todo o tempo. É em todo o tempo que nós devemos adorar o nome do Senhor. Versículo 17, aí eles ainda estão dizendo, olha, eles disseram que era rico. Aí eles vão dizer ainda no 17, de nada eu tenho falta. Olha aí. São pessoas autossuficientes, pessoas dizendo, olha, não dependo disso aqui não, gente. Mas a Bíblia vai mostrar que não é assim que funciona. Eu não tenho falta de nada. Eu não preciso ir em culto de ensino para quê? Para ouvir o pastor falando a mesma coisa? Eu não preciso ir na escola bíblica dominical, por quê? Eu não tenho falta de nada, eu sou um homem realizado. Eu não preciso ir na escola bíblica, na EBD, eu não preciso ir na oração pela manhã, eu não preciso de nada disso. Eu vou a hora que eu sinto e tenho vontade, só é desse jeito. Agora veja bem, são pessoas mornas que não aceitam correção. Se vai corrigir, ele pula lá longe. Não faz nada e sempre critica quem faz. Não faz nada, mas quando vê fazendo, fala, lá o jeito que está fazendo. Para fazer desse jeito aí, prefiro ficar sentadinho no meu banho. É por isso que eu nem sujo as mãos. Tem gente assim com a visão tão ruim,
que ele olha e diz assim: olha lá o jeito que a irmã está fazendo, misericórdia. Sabe por que a irmã, que aparentemente aos teus olhos não tem condição de fazer, está fazendo? É porque você ficou apático, indiferente e não quer fazer mais nada, e Deus vai levantar quem está à disposição para fazer. Deus nunca precisou de capacitado, Ele capacita quem Ele quer. E se a geração, muitos estão acovardando, Deus está levantando, pastores, uma nova geração. Deus está levantando homens simples, mulheres simples e humildes, lá no cantinho no interior, estão levantando com poder, autoridade como profeta, para mostrar que essa geração de mornos, que estão convencidos que são os melhores, não vão ficar lá. Ele é o Senhor que faz a obra. Versículo 17: mas não sabe que é um coitado. Olha aí, quem está dizendo: eu não tenho falta de nada, eu estou enriquecido. Deus está dizendo: é um coitado, miserável, pobre, nu, desgraçado. Meu Deus, mas será que é isso mesmo? Quando alguém está dizendo, se intitulando bom, Deus está dizendo: coitado. Servo de Deus é simples, o homem de Deus é simples. Tem gente que tem tanta arrogância que ele falta pisar por cima das pessoas. Tem gente que tem tanta arrogância que se ele pudesse ele não andava, flutuava, não pisava nem no chão. Mas ainda bem que ainda tem uma geração de adoradores aqui na Assembleia de Deus Ebenezer. Se alguém quer estar conosco aqui, eu sempre digo, é uma igreja simples, é uma igreja humilde, mas é uma igreja que tem fé, é uma igreja que vai crescendo, é uma igreja que vai evoluindo, é uma igreja que vai apontando, é uma igreja que vai despertando o amor de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, e Deus vai garantindo a nossa vitória. É um coitado, miserável e pobre, não reconhece a miséria espiritual. Tem gente que ele está tão desabastecido, pastores, obreiros e obreiras da casa do Senhor, ele está tão vazio, que se chutar ele faz o barulho igual lata, pum, 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 mas está dizendo que é o melhor. Perdeu a graça, perdeu a unção, e agora sabe o que ele fala? Olha só, ele se acha tão eficiente, tão cheio, que aí o pregador vem e começa a pregar, e ele fala assim: ei, carapuça serviu no irmãozinho. É para ela. Hoje ela veio no culto e hoje ataca com o meu. Ele nunca diz: Jesus, eu preciso ser melhor. Pobre, miserável, nu, não reconhece a miséria espiritual que está vivendo, aí tudo dele é os outros. Se ela tivesse aqui hoje, hein? Dá sorte demais. Eu queria que ele tivesse aqui para desse jeito, Aí o camarada está morto em pé, está vazio como um latão, só faz barulho, não tem mais graça, não tem mais unção. Mas ainda bem, meus irmãos, que ainda tem crente que Jesus está batendo, aí ele diz assim: pode bater, igual o pastor pregou aqui, lá no fundo da igreja gritou: está doendo, mas está gostoso. Está doendo, mas estou aprendendo. Está doendo, mas é desse jeito mesmo. Amassa o barro, Jesus. O barro precisa ser amassado. Leva para a olaria mesmo. Eu preciso mudar.
Igual o crente do interior chegou na igreja e dava glória que estremecia a igreja tudo. Aí o pastor culto, né, da igreja, uma igreja grande, doutores, teólogos, falou: rapaz, quem é aquele ali, moço, está barulhando demais aí. Eita glória! E ele falava: eita glória! E gritava: eita botina! Aí o povo falava: uai, o que é isso, moço? Dava glória e no final ele gritava: eita botina! Era lá da roça o homem. O pastor falou: veja onde é que esse homem mora, moço. E aí veio no culto, veio no outro. O pastor falou: não pode. Aí pegou, chamou ele lá e foi lá na roça onde ele trabalhava. Chegou lá o homem trabalhando, dando glória a Deus. Eita glória! Irmão, vem cá, você foi lá na igreja e tal. Pastor, estou gostando de ir lá na igreja, dar uma benção, né, não sei o quê. Irmão, eu queria fazer o seguinte: eu estou vendo que o irmão está pedindo botina. Se você parar de fazer aqueles glórias, eu vou te dar uma botina. Opa, é benção, não sei o quê. Deu a botina. Só que não pode dar aquele grito e nem glória mais. Você vai para a igreja, chega lá, você senta e fica quieto. Tá? Direitinho, tá bom. Ele veio para o culto, e aí o culto está acontecendo, e ele olhava assim, querendo dar glória, falou: mas não pode, tem a botina. O pastor deu a botina e agora... Aí ele deu aquele grito, não aguentou mais, falou: eita botina, é sem botina, é com botina, é glória a Deus. Aí o pastor olhou assim e falou: esse não tem jeito mesmo não, vou largar para lá. Porque o crente cheio, irmão, é diferente. E crente cheio de Deus, não é só dentro da igreja não, porque tem crente que só pula, só sapateia, que quando sai lá fora vira crente 007. Ninguém nem sabe que ele é crente. Então, vamos buscar o Senhor, vamos entender que nem sempre é para alguém, é para nós. Cego, o pior tipo de cego não é o físico, é o cego espiritual. Não é o que tem a cegueira física, esse aí não é problema nenhum. Tem um aí que é cego fisicamente, é Cleito Queiroz, faz uma obra de Deus extraordinária, onde o homem passa, a glória de Deus desce. Por quê? Porque é um homem cheio de Deus, cheio da graça de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui: porque eles não reconhecem a sua miséria, ou não quer enxergar. O pior cego é aquele que faz de conta, vê e faz de conta que está vendo. Aí Jesus falou em João 9, 39 até o 41, Jesus disse assim, João 9, 39, nós vamos ler aqui só alguns versículos. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê sejam cegos. Os fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse Jesus: se fossem cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis que vemos, por isso o vosso pecado permanece. Porque tem muito que só tem aparência, irmão. Sabe do que é certo, mas continua fazendo o que é errado. Então nós precisamos pedir a Deus que abra nossa visão, para que nós venhamos ver a glória de Deus se manifestando. Quando a gente deixar de olhar para a vida do outro e olhar para dentro de nós, a gente vai ser melhor. O problema é que a gente sempre aponta para alguém, a gente sempre quer condenar alguém pelos nossos erros e fracassos, e muitas das vezes o erro está em nós, a dificuldade está em nós, e é a gente que precisa mudar, somos nós que precisamos ser diferente. E nós estamos falando desses crentes mornos. Então aqui Jesus fala de novo com os fariseus, e Jesus no versículo 17 da palavra do capítulo que nós lemos na abertura em João 3, diz assim, que eram nu. Isto fala de nudez espiritual, despreparo espiritual. Tem muita gente nua espiritualmente. A parábola dos convidados para as bodas, em Mateus 22, 11, 13, diz assim: e o rei, estando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupciais, e disse: amigo, como entraste aqui se não tem de veste nupcial?
E a Bíblia diz que ele emudeceu. Então o Senhor pegou e disse: então o rei ao seu servo: amarrai de pés e mãos e levai e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dente. Sem vestes nupciais não dá. Não adianta estar nu e falar que está vestido, porque a Deus ninguém engana. É tanto que quando alguém, eu posso pregar nessa noite aqui, direcionado pelo Espírito Santo, dizer: irmã, conserta. Aí você pode ignorar, dizer assim: eita glória, aleluia, não é comigo. Alguém pode chegar e dizer: seja melhor, e tu dizer: não, isso aí não tem nada a ver não, estou bem. Como é que você está, irmão? O que está acontecendo? Aí alguém inventa logo uma desculpa, mas com Deus não. Porque quando Deus chegou diante daquele moço que estava sem as vestes nupciais, e ele disse: o que está fazendo aqui sem as vestes? Aí ele calou, emudeceu, porque vai ser assim naquele grande dia. Aqui você pode enganar, aqui você pode mentir, mas sabe quando a mentira vai acabar? É quando a verdade aparecer, quando a verdade se manifestar. Então o mentiroso será envergonhado, o adúltero será envergonhado, aquele que contradizia vai ser envergonhado, aquele que mentia diante do altar, diante da igreja, diante dos irmãos, vai ser envergonhado. E pior que não vai ter, pastores, direito de resposta. O que está fazendo aqui desse jeito? Não é assim. Ele se emudeceu, calou. O homem, ao homem podemos enganar, mas a Deus não. Até quando nós vamos enganar a nós mesmos? Sendo que Deus está vendo tudo. Porque Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 13: não há criatura alguma encoberta diante dos olhos de Deus. Provérbio 15 vai dizer no versículo 3: os olhos do Senhor são como chama de fogo, que estão olhando os maus e também os bons que estão sobre a face da terra. Deus, ninguém engana Deus. É bom cantar: ninguém explica Deus. É bom, mas também pode cantar: ninguém engana Deus. Se subires no mais alto, Ele está. Se descer no mais profundo, Ele está. Aonde escaparei eu da presença daquele que tudo vê? No congresso pode chegar com uniforme, mas se está vazio, Deus olha e diz: está vazio, é pobre, miserável, nu, desgraçado, e não se arrepender, vai continuar morrendo. Pode subir, pode sentar no altar, engana o homem, mas a Deus ninguém engana. Estando longe daqui, ou em outra cidade, ou distante da sua parentela, pode fazer o que for errado, pode prostituir, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas os olhos de Deus estão lá. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo final, abrirá-se um telão, e a Bíblia diz que vai abrir o livro, e abriu-se os livros. Você não vai ser julgado pela regra humana, você vai ser julgada pelos livros de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia diz: falou que não podia matar, matou e não se arrependeu, vai para a condenação eterna. Não podia adulterar, adulterou, morreu e foi para a condenação eterna. E naquele dia será mostrado obras feitas uma por uma, seja ela boa ou seja ela ruim. Se tem alguma coisa que acompanha o crente, é as obras. Se tem uma coisa que vai nos acompanhar no dia do Senhor, são as obras. Abriram-se os livros de Gênesis e Apocalipse, mas também a Bíblia diz que abriu-se o livro das obras. Eu não estou
prestando atenção, hoje eu estou aqui, nesse culto, o anjo está bem aqui, anotando. Aí eu estou lá no meu serviço, no trabalho, você olha assim, não tem ninguém. Vou pegar o anjo, ladrão. Nós vamos fazer uma casinha para aquela irmã, para aquele irmão. Ele não vai ficar na igreja. O anjo está anotando. Aquele pastor, aquela pastora, nós vamos fazer ele sofrer tanto que ele vai entregar a obra, ele não vai aguentar a pressão. O anjo está só anotando, e naquele dia vai se abrir o livro das obras. Mas também tem um anjo que quando você olha e diz: está com fome? Toma um copo d'água, um pão. Ei, eu quero fazer um mal, eu vou matar, e você pega e acalma. Isso não compensa. Jesus te ama. Jesus tem uma obra. O anjo anotando tudo. E é assim que vai acontecer. É momento da igreja se alertar. É momento da igreja viver a glória de Deus. A Bíblia fala aqui, no versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que seja de fato rico, e compre vestes brancas para vestir, a fim de que as suas vergonhas, a sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Isso aqui é uma carta para uma igreja, não é para o mundo, está falando com a igreja. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Não existe amor sem disciplina. Por quê, pastor? Porque quem ama corrige. Talvez eu poderia chegar aqui e fazer como muitos estão fazendo. Você é nota 1000. Levantar a mão, Oswaldo, eu profetizo que tu serás um homem muito próspero, abençoado. Não é fácil. Mas nós temos que pregar aquilo que contraria as pessoas. Nós temos que falar aquilo que dói, aquilo que deixa inquieto no banco. O crente que está desconvertido, é tão forte a mensagem que muitos, por não reconhecer a sua falta, a sua tristeza, a sua ruína, eles saem da igreja e não mudam. Estou me identificando nessa igreja, não estou conseguindo identificar, ou você não quer deixar a vida de pecado que tu está levando? Não estou conseguindo me identificar aqui. É tempo de mudar, é tempo de viver o sobrenatural. Então amor é aquele que corrige. O pai corrige o filho que ama. Eis que eu estou à porta, versículo 20, bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Convite também é para a igreja. Tudo que nós estamos falando aqui não é para o mundo, é para a igreja. Ele está batendo na porta. 22, 21 e 22, ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, e assim como também eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É questão de decisão. Se você não tomar decisão, você vai continuar vivendo a mesma vida, e no final ainda tem risco de perder a salvação. Então abraça a oportunidade. O propósito desta mensagem é o que, pastor Roberto? É te colocar para pensar. Esta mensagem é uma mensagem para você pensar, para você reaver. E eu peço nessa noite, já estou encerrando, a misericórdia de Deus, para que ninguém aqui esteja enquadrado nesse grupo dos mornos, porque é um grupo que não tem condições alguma de entrar no reino do céu. Mas para isso, uma coisa nós temos que fazer. Fica de pé. Ah, pastor, tomara que eu não faça parte do grupo dos mornos. Glória a Deus, tomara, irmão.
Mas uma coisa nós precisamos fazer: examinar a nós mesmos. Precisamos examinar a nós mesmos e ver se ainda estamos vivendo segundo a palavra de Deus. Se estamos ainda cheios, fervorosos, e se estamos preparados, se a trombeta soar nessa noite aqui. Porque o crente que é fervoroso, o crente que é fiel, ele não teme nada, ele não tem medo nem da morte, porque ele sabe que um dia, mesmo ele morrendo nessa vida, ele há de ressuscitar, ele há de alcançar as mansões celestiais, porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo morrem. Crente não passa de uma vida para outra não, irmão. Tem gente que fala assim, não, morreu. Porque a Bíblia diz, os que morreram em Cristo, morre cristão, não morre. Em nome de Jesus, adora o nome do Senhor, busque a presença de Deus, mesmo mediante a qualquer dificuldade, permaneça firme, porque a tua garantia está pronta, o teu passaporte já foi tudo assinado, está tudo certinho, só vai depender unicamente de mim, de você. Fecha os teus olhos, olha para dentro de você agora. Jesus que está aqui nessa noite, está contemplando cada um de nós. Se nós tivermos humildade suficiente e arrepender, Ele pode fazer tudo novo na nossa vida. Ele pode trazer uma nova visão, uma nova esperança, uma nova alegria. Ele quer está fazendo um convite especial. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, quando fala isso, alguém pensa, hoje essa pessoa não convertida, essa pessoa que não se entregou a Jesus, ele precisa abrir a porta, mas o coração dele está duro, e o seu, e o meu. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém, a Bíblia aqui não classifica quem é, está falando com a igreja, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei na casa. A porta está, Ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta e dizendo, abre a porta, abra a porta. E Ele vai dizer, se abrir eu entro, e quando abrir a porta eu vou entrar. E ele vai saber o que é verdadeiramente ser feliz, ele vai saber o que é verdadeiramente viver a plenitude, aleluia, daquilo que Deus tem para entregar. E nessa noite Deus está aqui, visitando cada coração e dizendo, eu quero mais, esse espaço precisa ser meu, esta casa precisa ser minha, ela precisa estar entregue a mim, porque eu vou fazer morada nela, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus nunca acusou ninguém. Jesus era maravilhoso, ele sofreu, foi penalizado, foi crucificado, mas nunca você olha na Bíblia e vê Jesus estendendo a mão para alguém dizendo, você faz isso, você faz aquilo. Sabe por quê? Porque Jesus disse, antes de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira o teu primeiro, rapaz, tira essa trava que está no teu, larga de apontar a vida, larga de achar que a palavra é só para ciclano, é só para fulano, é para mim, é para você, é para nós. E nessa noite eu estou recebendo aqui, aleluia, esta palavra no meu coração, meu Pai. Oh, aleluia, vai fazendo morada.
vai fazendo esta obra, vai trazendo, vai enriquecendo esta vida, vai Deus fazendo grandes maravilhas. Na igreja de Laodiceia, muitos estavam mornos, muitos estavam apáticos, muitos estavam acomodados, muitos eram orgulhosos, muitos achavam que não precisava de mais nada. E meu Deus, aqueles ali achavam que tinha tanta sabedoria que eram suficientes para caminhar sem a presença do Senhor. Uma igreja morna, descompromissada com o Senhor, uma grande indiferença espiritual, era a igreja de Laodiceia. Mas eu sei que eu estou aqui nessa noite, meu Pai, pedindo a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre essa igreja, sobre este povo, sobre as nossas vidas, meu Deus. Oh meu Senhor, nosso Salvador, entra com providência hoje e traga um renovo, traga uma nova mentalidade, traga uma nova visão. Abre esta porta que ainda está fechada, faz um milagre acontecer. O Senhor é aquele, meu Deus, que conhece a fragilidade de cada um desses que aqui estão. O Senhor conhece, meu Deus, as fraquezas, os erros, aonde estão errando, aonde estão insistindo em errar. Mas o Senhor é o Deus que quando entra na casa, o Senhor mostra que aquilo que parecia ser bom não passa de lixo, não passa de nada, que não vale nada, porque bom, maravilhoso é a tua presença. E eu peço que nesta noite o Senhor possa derramar a gloriosa presença em cada coração aqui, em cada coração que estão em casa, aonde estiver esta pessoa. Abençoa esta família, arranca a depressão, arranca a tristeza e a angústia e traz alegria, em nome do Senhor Jesus. Seja agraciado e abençoado em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor e agradecer.